esta edição de Agricultura BR começa falando a respeito de pecuária, falando um pouco a respeito do que nós temos visto nas últimas semanas e principalmente o que devemos ter a partir de agora. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, que participa conosco desta edição de Agricultura BR. Ronald, nós temos visto um mercado se comportando com a entrada da entre-safra, alguma valorização para a arroba do gado pronto. Essa era uma das questões que nós vimos, que o produtor estava muito desolado. Continua, porque é uma recuperação, a gente tem dito por aqui que não é um ganho de preço, e sim recuperação de valores. As escalas da indústria continuam baixas, quando melhora é porque pagou um pouco mais, mas é um mercado ainda que fica um pouco instável. Como é que você está avaliando esse momento da cadeia produtiva da carne bovina? Ronald, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos ouvem nessa manhã, já começo de tarde de segunda-feira. Fabiano, a gente vê o mercado pecuário no momento que, eu digo assim, parou de cair, Fabiano. Isso já é um bom ponto para o pecuarista na ponta. Quando se olha para o atacado especificamente, Fabiano, e aí a gente olha um possível melhora do poder de compra do brasileiro, a gente ainda vê ele bem tímido ainda. A gente vê que o confinamento não tem boi pronto, porque não teve incentivo lá em abril, maio, os preços estavam muito ruins. Então hoje falta animais prontos, boa parte dos confinamentos aí e trabalhou o mês de maio, mês de junho, abaixo da sua capacidade de retenção de animais, fazendo com que agora, nessa saída de safra agora, a gente vê uma oferta menor de animais prontos no mercado. E como você bem pontuou, se tem umas escalas sendo cumpridas para a semana, é porque o frigorífico paga um pouco melhor para originar. Caso ao contrário, fica da mão para a boca e aí as escalas caíram drasticamente. Se olhar as escalas de maio e junho para o começo de julho, é uma das menores aí dos últimos 5 a 6 meses. O que nos faz olhar com atenção nesse momento, Fabiano, que a gente vê preços um pouco mais firmes no interior, para categorias de animais prontos, que seria vaca gorda, novilha gorda e boi gordo. Quando se olha ainda por categorias de bezerro, bezerra, desmama, vaca magra, ainda assim está muito ofertado para o interior do Brasil. E aí a gente poderia colocar aqui 3 praças específicas: Pará, Mato Grosso e Rondônia. Então hoje, para categorias de animais prontos, a gente vê o frigorífico buscando e pagando um pouco melhor, mas muito ofertado também para essas regiões que eu comentei, vindo muito proveniente de fêmea. E o próprio IBGE, junto com o IMEA, trazendo dados aí de um abate maior de fêmeas. Então, olhando para os preços, Fabiano, melhoras tímidas tem que ser aproveitada para quem tem animais prontos. Não espere preços nada além ou muito mais acima do que temos hoje. Recuperações bem lentas, como se diz aí, de passos curtos, né? Cai de escada, cai de elevador e sobe de escada. Então, bastante atenção para essas melhoras que alguns frigoríficos estão pagando para o boi pronto. Nos meses finais deste segundo semestre, nós temos hoje uma realidade em que o volume exportado de carne bovina é bastante intenso. A China segue sendo o nosso principal destino e é realmente muito capaz, né? Absorve muita carne bovina brasileira. E apesar do volume estar em alta, os preços pagos pela tonelada de carne bovina exportada são mais baixos. Ao mesmo passo, nós temos um mercado interno brasileiro, que é o principal do Brasil, onde fica sendo consumida e comercializada a maior parte da carne bovina produzida no país, que não desenvolve, né? A capacidade de compra do consumidor final brasileiro não anda, os preços seguem elevados, ele cai para o atacado, cai para o produtor rural, cai para a indústria, mas não cai no varejo para o consumidor final no Brasil. Como é que isso pode trazer um somatório, principalmente para o pecuarista que vai terminar animais ali para setembro, outubro e novembro?
Perfeito, Fabiano. Acho que a boa colocação sua é a gente olhar para o segundo semestre com mais otimismo do que foi o primeiro semestre, por dois fatores, né? Exportação, historicamente, segundo semestre ela ganha mais força e vem sendo o principal drive de sustentação de preço nesse curto prazo, mesmo levando maior volume, pagando menos, mas isso já traz um bom direcionador para a gente analisar para meados de setembro, outubro e novembro. Eu digo que outubro e novembro e até o setembro a conta fecha. Fecha onde? No confinamento, porque a matéria-prima, que 80% aí que é utilizada dentro do confinamento, que é o milho, caiu muito nos últimos meses, fazendo com que a conta do confinamento, que não era positivo lá em abril, maio, ela se torna positiva agora. Então, olhando para uma oferta de boi pronto lá para outubro, novembro, acredito que a gente vai ter mais animais do que está tendo agora nesse julho e adentrando o agosto, que há uma lacuna mesmo. Há uma falta de animais pronta. Isso a gente consegue perceber falando nos bastidores. Não quer dizer que não tem animais vindo proveniente do ciclo pecuário do abate de fêmea, tá bom, Fabiano? Há um abate grande de fêmea nesse momento, prejudicando, vamos dizer, a alta do boi gordo. E aí, por isso que o pecuarista não está vendo sendo passado, porque o número de abate de fêmea, comparado com o ano passado, ele é de em torno de 18% a 17% a mais. Olhando para o contexto, então, Fabiano, se vamos ter uma melhora de preço, acredito que para a categoria de bezerro, desmama, isso a gente ainda vai ver um mercado muito lateralizado, porém já parou de cair. Se você olha o próprio CPEA, saído do Mato Grosso do Sul, que sai todos os dias no fechamento aí de mercado, que sai em torno de 6,5, 6,40, você olha o bezerro já subiu em torno de 180 a 150 reais, o bezerro. Então, isso já nos traz também que essa categoria parou de cair. Mas parou de cair, está muito ofertado. O boi, dando uma melhorada, muitos invernistas, muitos confinadores grandes, já passam a olhar para esses animais como algo atrativo, porque a relação de troca hoje, animal gordo, boi gordo, para a compra de bezerro, está muito interessante. É a melhor dos últimos 3, 4 anos. Então, hoje a relação, mesmo com boi de 220, 230, para as paulistas 250, a relação é muito interessante. Então, olhando para o segundo semestre, a gente vê preços muito mais firmes do que estamos vendo, que foi olhando para o segundo semestre, vemos preços muito mais firmes do que foi o primeiro semestre, por dois fatores. A demanda interna, Fabiano, no segundo semestre, acreditamos que deve também se sustentar até melhorar, olhando para festa de ano chegando, o poder de compra do brasileiro tem melhorado nos últimos dias, referente aí a fatores como o preço do combustível que caiu, e vários outros produtos, fazendo com que o consumidor possa ter um poder de compra melhor do que está tendo hoje. Hoje, infelizmente, o mercado está estagnado no atacado para ter um volume agressivo de compra, fazendo com que o mercado interno hoje, que absorve em torno de 75% da nossa demanda interna, está comprando, como se diz, da mão para a boca, indo para proteínas, caso o frango, o suíno, mais atrativa do que ainda é o boi. Ronald, para encerrarmos, falar um pouco a respeito do mercado atacadista de carne e do varejo, que isso traz esse ambiente para que o consumidor brasileiro ele possa consumir mais carne, que o desejo do consumidor é consumir mais, mas há uma série de fatores aí que impedem esse cenário. Primeira pergunta que eu faço para você é a respeito do mercado atacadista. Como é que está neste momento, o que ele tem sinalizado, que isso é importante saber também como é que vai comportar-se a indústria e como que o varejo vai receber essa carne. E o varejo brasileiro, como é que a Pátria Agronegócios tem relacionado e avaliado a relação do atacado, varejo e consumidor final no Brasil? Perfeito, Fabiano. Um ponto que a gente tem que levantar é o preço caiu para o produtor rural e muitas vezes isso não é deixado tão claro para o consumidor final. Ainda acha que quem está segurando o preço da carne na gôndola do supermercado, dos açougues, é o produtor rural. Não é. O boi caiu em média de 30% a 38%, nas praças acompanhada pela Pátria. Quando se olha no atacado, Fabiano, a gente vê uma desvalorização aí da carne para o consumidor final de em torno de 10% a 12%. Então, há uma diferença sendo paga para o produtor e repassando para o consumidor final. Quando se olha hoje, Fabiano, o consumidor final também brasileiro já viu preços melhorando, tendo preços melhores. Porém, Fabiano, muito tímido ainda para incrementar um consumo tão agressivo, para ter um consumo aí que faça com que tenha uma demanda
pelo frigorífico, pagando mais para o produtor. Então, hoje o que a gente vê, Fabiano, é um mercado estagnado ainda para o mês de junho, julho, agosto, setembro, podendo ter uma melhora no último trimestre do ano, porque aí vem também a parte de festa de final de ano, a gente tendo também um poder de poder de pagar, o consumidor final tendo o poder de pagar mais devido também aos incrementos ali já chegando também do incremento na renda do produto do consumidor, com injeção direto, tanto do governo, mas necessariamente também com as empresas pagando ali o 13º, mas hoje ainda vemos o mercado atacadista muito lateralizado, parou de cair nos últimos dias, isso já é uma coisa também que a gente já olha, ele vinha caindo muito lentamente comparado com o boi, agora a gente já vê parando de cair, não está sobrando mais mercadoria dentro do atacado, ela já está chegando e sendo desovada, até pelo volume de animais que está sendo abatido.